Amigos, hoje, como é de bem conhecimento de cada um de vocês, nós estaremos dando sequência ao que nós conversamos na semana passada. Temos falado do tema neuroses religiosas. E eu já bem esperava que tudo quanto se tinha a dizer sobre esse assunto não caberia numa live só, tendo em vista que o próprio Instagram restringe o nosso tempo de comunicação a apenas 60 minutos, sendo que os 2 minutos finais ele já começa aqui uma contagem regressiva, dando tempo, para um desfecho, para uma despedida adequada, e sei que será assim, dessa forma, dessa vez também. Então, inclusive, vai ser dentro daquilo que couber ser dito aqui nessa live, que eu então vou ver se a gente ainda fará uma terceira parte desse mesmo tema, face a tudo quanto se tem para conversar. Na semana passada eu vim tentando conjugar a minha experiência pessoal com uma leitura psicológica, tanto quanto de natureza espiritual, à base e à luz do Evangelho de Cristo. E eu gostaria de ainda seguir nessa mesma nota, para a gente ir tentando na prática demonstrar aquilo que representa uma realidade que muitos, direta ou indiretamente, já vivenciaram. Outros não fazem ideia que esse tipo de coisa se desdobra e acontece. E alguns outros estão dentro desse contexto, porém se veem isolados, como que não tendo oportunidade para ver debatido ou entender que esse é um tema que hoje já recebe a luz de um entendimento e de toda uma reflexão, e que, diga-se de passagem, já existe uma quantidade considerável de pessoas, cada qual ao seu próprio modo, dentro do seu devido contexto, mas que passaram por dramas similares, sobretudo em função do contexto. Que contexto, Felipe? O contexto religioso, Como eu pude conversar com vocês na semana passada, eu fui nascido e criado dentro da religião evangélica, E lá eu me entreguei com muita intensidade, Procurando desenvolver com todo o meu coração aquilo que ardia no meu coração como um desejo de alguma forma expressar e contribuir com o amor que eu me entendia ter sido alcançado. Só que essa relação, ela não é pura, vamos dizer assim. Ela é atravessada por uma plataforma de entendimento e de leitura acerca do que significa servir a Deus, acerca do que significa o conceito de santidade, acerca do que significa alegrar e entristecer a Deus, e as correlações que são feitas com impulsos que nascem dentro de você, com sentimentos que desdobram dentro de você e com pensamentos que se passam pela sua mente. Ora, a conjunção dessas concepções com as manifestações que prorrompem dentro de você, se esse software, se esse conteúdo programático que lhe é passado, ele é incompatível com a sua programação anímica instintual, ou seja, com o modo como seus sentimentos e impulsos e emoções eles funcionam, é aí que começam os conflitos. Ora, só que esses conflitos, eles não são quaisquer conflitos.
Uma coisa é você lidar com a culpa decorrente de ter transgredido em relação a uma pessoa. Ora, quando você viola na transgressão com uma pessoa, sem sombra de dúvida que a culpa ela te visita. Mas na relação com uma pessoa, você consegue se distanciar no tempo e espaço. Você consegue não estar ao alcance dela o tempo todo. Você consegue um distanciamento, momentâneo, nem que seja para você processar a real natureza daquilo que foi cometido. E você então consegue, por outro lado, até calcular e pensar uma forma, seja de reparar, seja de tentar reaver, seja de tentar consertar. Agora, e quando você lida com a ideia de um Deus que está em todo lugar, que a tudo vê, que a tudo sabe? Já começa com esse pressuposto. Deus é um Deus todo-poderoso. E eu creio até hoje que Ele o seja. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Eu, hoje, ainda creio que assim seja. Embora essa concepção sobre Deus, ela já esteve no meu olhar e na minha concepção, associada e atrelada a inúmeras outras concepções que me levavam, então, a vivenciar essa concepção de um Deus onisciente e onipresente como algo, muitas vezes, extremamente aterrorizante. E é aí que mora o X da questão. Porque lidando com essa ideia de um Deus onipotente e onipresente, dependendo da tipificação que esse Deus tenha para a sua concepção, e levando em consideração que a sua alma ela faz prorromper sentimentos e sensações espontâneas e involuntárias, porque tem a ver com os seus instintos, sem você saber identificar esses movimentos, a conjunção de todos esses fatores acaba te conduzindo na direção de vivenciar a concepção de um Deus onipresente e onisciente à base de muita angústia. De muita angústia. E foi nesse labirinto conceitual e que consequentemente forjou o meu movimento emocional e sentimental que foram se desdobrando as minhas neuroses dentro da religião. Isso porque eu vivia dentro de uma concepção onde santidade era praticamente sinônimo de assexualidade. E isso, inclusive, extraído, de determinadas falas apostólicas que sim, utilizam a palavra santidade como que atrelando a uma recomendação para que as pessoas pudessem se abster, de uma vida promíscua. Só que a falta de reflexão em relação ao dado momento histórico e ao contexto daquela época, ao público ao qual essa mensagem era dirigida, ela não trazia distinções no modo como a gente adotava ou absorvia essas recomendações, no modo como lidávamos com as nossas próprias emoções, impulsos e pensamentos. Portanto, naquela época, tanto Paulo quanto Pedro e os apóstolos, eles se dirigiam a uma sociedade chamada greco-romana, cuja cultura tinha na licenciosidade o seu padrão.
De modo que a moral estabelecida, ela tinha total abertura para uma vida sexual sem restrição. E a proposta do Evangelho, ele vem trazendo uma simplificação dessa vivência como forma de emprestar ao sujeito uma maior consistência, evitando a diluição da alma em múltiplas direções, porque entendia-se que onde existe uma troca de natureza energética sexual, inevitavelmente você deixa uma parte sua e leva uma parte da pessoa. Para isso havia então o conceito de santidade, que num entendimento mais adiante daquilo que era a mensagem dos apóstolos, se referia a uma maior singularidade do sujeito, que é quando eu vou construindo a minha própria consistência, deixando de ter uma alma caracterizada pela ideia de legião, que é quando você se torna muitos e deixa de ser você. E isso acaba fomentando a angústia, porque você é visitado por memórias, por sensações e por retalhos de vivências que furtam a sua propriedade de ser. É isso que então aponta a gente para aquilo que poderia ser a pior consequência, que não é outra coisa a não ser a dissolução da alma. É quando a alma perde a sua solução. Olha que interessante, né? Isso leva o nosso entendimento para um outro patamar, para um outro ângulo de visão no nosso modo de ler e interpretar a associação que poderíamos fazer com santidade e a vida sexual. Porque se entendermos dessa forma, concluiremos inclusive que santidade, embora implique a vida sexual, implica muitas outras direções. Mas essa balança no discurso e na moral da religião, ela não é devidamente equalizada. Porque dentro da religião, toleram-se muito mais mentiras do que fornicação. Toleram-se muito mais fofocas e hipocrisias e dissensões e superioridades e soberbas do que uma masturbação. Ou seja, há uma total desequalização do processo que pende um determinado peso numa direção em detrimento do outro, de modo a, no final das contas, santidade ficar quase que exclusivamente voltada a significar ausência de sexualidade, como apontando para aquela pessoa que ela então tem um contato mais próximo com o divino. De modo que dentro dos ambientes religiosos você então acaba encontrando aqueles que conseguem ser bem-sucedidos na repressão da própria sexualidade para viver uma suposta santidade, pessoas com um temperamento completamente adulterado, pessoas carrancudas, pessoas sisudas, sim, pessoas até estranhamente invejosas do prazer e da libidinosidade que o outro possa carregar e que ele, na sua repressão, acaba subentendendo como uma ameaça. E nos ambientes evangélicos frequentemente apontam o dedo e diz: é pombagira, tem que repreender, tem que repreender, tem que tirar do meio. Tem que pedir para essa fulana tirar essa roupa. Tem que falar para esse fulano. E aí ficam preocupados com a gestão alheia da própria roupa, da maneira de se vestir, da maneira de andar. Até hoje eu lembro que, pelo incrível que pareça, um dos temas da escola bíblica dominical, porque dentro da dinâmica evangélica, geralmente aos domingos existe um espaço, né, para que haja um ensino supostamente mais direto da Bíblia,
que é nomeado por EBD, Escola Bíblica Dominical, antes da realização da cerimônia oficial chamada culto. Geralmente vem antes, ou às vezes pode acontecer depois, em alguns casos até durante a semana, mas em geral acontece aos domingos pela manhã. E eu, uma vez presente nesse encontro, na Escola Bíblica Dominical, um dos temas foi praticamente voltado para recriminar homens que usavam calça jeans muito apertada. Então era nesse nível que a coisa funcionava. Então, dentro desse ambiente, inevitavelmente, sem ter maiores instruções e esclarecimentos de como compatibilizar o todo dessa teoria com aquilo que prorrompia naturalmente dos meus instintos, da minha sexualidade e de todas aquelas prerrogativas que, diga-se de passagem, fora Deus que criou, eu então comecei a engasgar. Eu então começo a engasgar e eu parto então, sem saber lidar, sem saber esclarecer, sem saber encaminhar impulsos, sensações e desejos, eu começo a fazer o quê? Aquilo que de pior pode ser feito com um impulso e com um desejo, que é o quê? Reprimir. Eu começo a reprimir. A repressão, psicologicamente falando, é aquilo que o próprio nome já sugere. Ele represa a energia. Ele vai represando, porque ele cria um obstáculo para o fluxo natural da energia, e ele vai criando então uma pressão de contenção enorme, que as paredes desse reservatório vão tendo que ser cada vez mais grossas, cada vez mais espessas, e isso em termos psicológicos representa um gasto de energia cada vez maior para poder segurar esse impulso até que a coisa atinge um limite. E eu estou falando da minha adolescência, então era um momento em que os hormônios estavam em fortíssimo estado de profusão, e isso então produzia uma grande intensidade de impulso e de apetite e de desejo, que para conseguir represar isso era algo que recaía numa dinâmica de grande esforço. Mas chegava a um determinado patamar que a represa chegava a um nível tal que um pequeno estresse do dia a dia fazia rachar aquela represa. E aí, meus amigos, eu vivenciava aquilo que nós assistimos lá no interior de Minas, se eu não me engano, com o derramamento de Brumadinho. O esparramar de todos aqueles resíduos acumulados que vem desmoronando com uma violência tal que vai solapando tudo o que vê na frente, florestas, cidades, e vai acumulando e dominando e matando rios e matando vidas, até que tudo aquilo que estava represado então prorrompa e encontra o seu devido espaço. Em termos psicológicos, foi isso que começou a acontecer comigo. Eu fui represando, de tal forma a querer me subentender auto-enganadamente de que eu poderia prescindir da minha sexualidade para então transparecer um maior autocontrole ou uma ideia da tal santidade, que é aí que me levava a reprimir esses sentimentos que voltavam-se a acumular, até que Brumadinho era esparramado e derramado para todas as direções. E quando eu então chego nos meus
20 anos. Nessa época, eu fui colocado como vice-presidente da juventude, né? Pelo quanto que você se coloca ali para ajudar, pelo quanto que o seu coração ali está sincero, pelo quanto que você tenta fazer de um tudo, né, para de alguma forma corresponder à ideia que lhe é transmitida com relação ao que seja servir a Deus. Isso porque dentro da religião, servir a Deus é um conceito, inclusive. Diga-se de passagem que, na prática, para muitos, servir a Deus, eles precisam inevitavelmente de um microfone, de um púlpito e de um público sentado em cadeiras atrás. Já ouvi, inclusive, o relato de alguns pastores dizendo que, uma vez não tendo oportunidade de estarem nesse enquadramento, eles simplesmente não conseguem visualizar como eles fazem para servir a Deus. Então é isso que nós estamos falando aqui, de condicionamento da percepção e do olhar, que instala na nossa maneira de ler e interpretar pressupostos que te levam então a distorcer a compreensão e a interpretação de determinadas realidades, produzindo consequentemente efeitos, dos quais alguns vivenciam como pavor, outros vivenciam como culpa, outros vivenciam como angústia, outros vivenciam como neurose obsessiva compulsiva, que foi o que eu acabei desenvolvendo lá dentro, sobretudo a partir da minha vida sexual. Portanto, aos 20 anos de idade, eu já estando trabalhando em escritório de arquitetura, porque a minha primeira formação foi como técnico em edificações na escola técnica, eu sou empossado como vice-presidente da juventude, da mocidade. E vou tentando desempenhar ali aquela minha função da melhor maneira possível, fazendo isso daqui que até hoje eu procuro fazer, que é cuidar de gente, falar com gente, aconselhar gente. Mas naquela época ainda haviam muitos pontos cegos em mim mesmo, tanto quanto havia em mim uma dimensão da qual, na minha interpretação, era um completo inconveniente, que era a minha vida sexual. Porque no modo como ela se manifestava, isso levava eu a transgredir linhas morais estabelecidas pela religião, e que sem o devido esclarecimento me geravam então a culpa, e pela culpa eu passava a fomentar a repressão. E a repressão, ela dava conta de promover uma contenção momentânea até que aquilo se acumulasse e explodisse novamente lá na frente, me levando a uma compulsividade justamente na direção do que eu mais tentava evitar. Ora, então, trabalhando no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro, né, isso aí é por volta lá do ano 2000. Não sei quem conhecia o centro da cidade lá. Atualmente eu já estou até há muito tempo sem ir lá no centro da cidade. Muito tempo mesmo. Já deve estar passando de uns 6 anos aí. E já faz um tempo que eu não vou lá no centro da cidade. Mas na época, nos anos 2000, era um prostíbulo para cada esquina, né? E eu lembro até das características, tinham aqueles toldos vermelhos com uma luzinha vermelha na entrada. E isso que eu estou contando e falando em público aqui para todos vocês, isso foi, naquele tempo, vivenciado a 7 chaves de segredo. Porque embora na cultura secular, popular, seja uma glória para o homem ele poder contar quantas mulheres ele fez e aconteceu, pelo modo como a minha cabeça funcionava, isso era vivenciado com muita culpa e muita angústia.
Eu lembro quando chegava o período do mês de eu receber o salário, todo mundo no setor se alegrava e eu entrava em estado de angústia. Porque naquela época eu ainda era sustentado pela minha mãe, vivia na casa dela, então não tinha nenhuma conta de frente para poder pagar. Então acaba que o dinheiro que eu recebia ficava só para mim, o que poderia ainda ser algo muito bom, mas na verdade era um dado que fomentava o meu dilema e a minha angústia, porque quando chegava o dia do salário e vinha aquela voz lá dentro do setor dizendo: caiu, galera, caiu, eu já entrava numa... Era interessante, era uma mistura de euforia, porque a minha sexualidade pervertida, agora entenda, não porque de fato pervertida ela era, mas como o meu olhar sobre ela lançava esse tipo de interpretação, então era dessa forma que ela funcionava dentro de mim. Assim é a relação da consciência com o inconsciente. E Jung, ele entendia que essa relação é de maneira complementar. Se a sua consciência desenvolve uma certa concepção por uma característica que prorrompe do seu inconsciente, quando eu digo que prorrompe do seu inconsciente, eu digo características que acometem os seus sentimentos e as suas emoções, mas dos quais você não tem uma gestão consciente direta sobre elas, né? Por exemplo, se você sair daí aonde você está e você for assaltado, você não vai chegar e deliberar: como é que eu vou me sentir agora? Eu acho que eu vou ficar meio bolado. Não, você vai ficar alterado. Ao mesmo tempo, se muitos de vocês saírem e vocês descobrirem que, sei lá, ganharam na loteria, vocês não vão: como é que eu vou me sentir nesse momento? Acho que eu vou ficar um pouquinho empolgado aqui. É momentâneo. São essas ignições que eu chamo que são de natureza inconsciente, porque assim é a natureza da nossa alma. Alma aqui, tá? Eu estou trabalhando como conceito equivalente, similar a inconsciente. Eu uso geralmente alma porque é um termo mais popular, mais acessível. Portanto, aquilo que prorrompe da alma é de natureza involuntária. Mas dependendo do modo como a consciência trata, essa manifestação pode ficar profundamente alterada. E isso eu estou aqui falando no âmbito sexual, mas isso pode ser em qualquer âmbito. Por exemplo, eu já lidei com pessoas que tinham um verdadeiro preconceito consciente de chorar. Isso porque a sua cultura familiar e o modo como a pessoa foi criado incutiu na cabeça da pessoa a concepção de que choro é fraqueza, de que choro é vulnerabilidade e de que choro, portanto, então, é uma espécie de derrota. Ora, com esses conteúdos internalizados, não tem como a consciência não desenvolver um tipo de indisposição com relação a esse tipo de manifestação da alma. Aí, essa indisposição que a consciência manda lá para a alma começa a alterar o modo como a alma produz aquela reação. Porque, vamos dizer que na prática funciona assim. Se você trata o fato de chorar como um inimigo que atrapalha a sua forma de viver e de se expressar, então o choro vai aparecer na forma de um inimigo. No meu caso, já que eu tratava a minha sexualidade como coisa do diabo e uma interpelação perversa do inimigo para me espezinhar, então era dessa forma que o impulso se desenhava na sua manifestação consciente.
Por isso que um dos trabalhos da psicoterapia é promover uma harmonização da pessoa com a sua consciência e aquilo que prorrompe involuntariamente do seu inconsciente. Porque enquanto a consciência tiver essa indisposição e lidar como se o seu próprio inconsciente fosse uma pedra de tropeço, então está estabelecida a receita para a neurose. Então está estabelecida a receita para o curto-circuito. E é aí que se realiza aquele ditado que quanto mais você rezar, mais assombrações irão surgir. Então era isso que eu vivenciava na minha sexualidade. Porque no modo como prorrompiam desejos involuntariamente e eles entravam em linha de contradição com a minha concepção do que era servir a Deus e do que era santidade, aquilo provocava uma indisposição da minha consciência com aquelas sensações e impulsos e me levavam a neurotizar. E a maneira como a consciência significava o inconsciente não fazia o inconsciente parar de impulsionar aqueles conteúdos. Pelo contrário, fomentava ainda mais a produção daqueles conteúdos e pior, com a cara e com o aspecto do modo como a minha consciência interpretava aqueles movimentos. Conseguiu entender a dinâmica? Então é nessa direção que quando lá no setor recebi a informação de que o salário caiu, é até difícil. Eu voltando aqui para fazer uma tradução do sentimento, porque era uma mistura de euforia com angústia. Porque eu sabia que eu iria cometer uma coisa que me levaria a um patamar de satisfação, mas que depois aquilo me catapultaria para uma depressão de culpa e de angústia. Então aquilo já se precipitava dentro de mim de uma forma angustiante, de modo que eu me percebia de uma maneira tão maléfica que aquilo para mim era motivo de vergonha. E então eu vivenciava aquilo só para mim. Ninguém sabia. Eu não tive um amigo confidente para quem eu dividia esses tipos de coisas. Até porque, ainda para somar a situação, face ao cargo que eu tinha dentro da instituição, você fica pensando, existe um versículo, né, que diz, inclusive, diga-se de passagem, é um dos textos mais utilizados para justificar a tirania do superego sobre a psique, quando Paulo vai dizer lá que devemos fugir da aparência do mal. Existe dentro da instituição uma ênfase muito grande com o testemunho em detrimento da verdade. De modo que se o sujeito na sua intimidade não se ver alinhado com a verdade que é pregada, porque dentro da instituição a verdade pregada não é uma verdade real, é sempre uma verdade idealizada, a maioria se vendo incompatível com aquilo, ao invés de notificar a incompatibilidade, como ela não quer sofrer uma pressão social do grupo, ela então faz o quê? Ela sai? Não. Ela notifica? Não. Ela disfarça. Ela disfarça. E aí naquilo que ela disfarça, ela entende que dessa forma ela está glorificando e contribuindo para o progresso do reino de Deus, porque pelo menos do que depende do testemunho dela, ela não está manchando a moral da palavra. Aí vira o ninho dos hipócritas. Dos hipócritas. Já começa pelo modo como funciona a história do batismo, né?
Batismo é assim, né? O sujeito antes bebia uma cervejinha, ele fumava um cigarrinho, ele até visitava determinados locais, mas olha, para se batizar você tem que largar tudo isso. E aí, como o sujeito quer pertencer àquele grupo porque conseguiram convencer a ele de que a conexão de que ele tem com Deus ocorre única e exclusivamente pela via da mediação daquele grupo e daquela instituição, então ele parte para dizer, olha, parei, não vou mais. Só que aí, né, certas coisas não param na gente da noite pro dia, não é verdade? Elas não param. Aí o sujeito vai lá, se batiza, mas vira e mexe, puf! Aí começa a neurose. Caramba, foi de novo. Eu, por exemplo, cuidei de uma cliente, de uma pessoa que me veio procurar ajuda porque ela desenvolveu uma compulsividade com a cerveja. Justamente por conta de um gap aí nessa história. Ela precisou dar uma virada de página muito abrupta para satisfazer a exigência que a moral do grupo exigia sobre o comportamento dela, mas essa virada não acompanhou a processualidade que a alma dela demandava face à história que ela carregava. E aí, né, é só batizando que a gente pode ceiar, é só batizando que a gente pode se ver mais integrado no grupo, e uma vez estando integrado no grupo, é só se batizando que então a gente pode exercer alguns cargos e funções, e como na mentalidade do sujeito a única maneira de servir a Deus, ou a maneira mais importante de servir a Deus é dentro daquele enquadramentozinho ali, então não conseguindo dar o salto na sua própria processualidade, ele compensa esse gap disfarçando. Aí a gente disfarça, um deslize ou outro aqui, mas a gente não fala e vai cozinhando essa neurose para o lado de dentro. Que uns conseguem ajustar até de uma forma adequada, mas outros, sendo extremamente sinceros naquilo que eles conduzem, eles acabam engasgando e produzindo alguma espécie de neurose, como, por exemplo, a compulsiva obsessiva que eu desenvolvi. Então, pelo menos dentro de um episódio por mês, eu tinha aquela tara, onde eu gastava praticamente todo o meu salário no prostíbulo. E dentro da igreja, houveram também alguns deslizes com as irmãs lá da igreja. E houve uma delas, né, que contou, ela não aguentou, né? Consciência espremeu, superego chegando, dando martelada. Quando eu estou aqui chamando de superego, eu estou chamando hoje, né? Mas naquela época o nome não era superego, não. O nome era Deus. Deus era o meu superego. E o modo como eu aprendi a significar Deus era de que Deus era quase um sinônimo de Zeus da mitologia grega. Um sujeito barbudo, carrancudo, sentado num trono com uma lança na mão, pronta para jogar na sua cabeça se você pisasse fora da linha. Esse era o meu superego, mas que naquela época eu entendia como sendo Deus. E aí pensa, aquilo que eu estava falando lá no início, a concepção de um Deus onipresente e onipotente. Então não tem para onde você correr. Você se vê num flagrante proibido. E se existem pessoas vividas que estão aqui me ouvindo, vocês não precisam nem ser formados em psicologia para saber que associar proibido com o desejo é você exponenciar esse desejo ao cubo. Vocês já perceberam isso? Que tudo que é feito na forma do proibido, a coisa ganha um exponencial de intensidade
que não acontece quando você pratica dentro de uma legalidade razoável para a consciência. É por isso que numa relação quem começa a trair não consegue parar. Daí veio até o ditado, né, que trair e se coçar é só começar. E por que você acha que é isso? Porque é um prazer vivido como transgressão. E isso produz uma intensificação na sensação que geralmente vem como um lenitivo para uma série de frustrações daquela pessoa. E aí pronto, amarra aquela pessoa na situação e ela não consegue mais sair. Portanto, era isso que acontecia comigo. Vivenciando a ideia de um Deus onipresente, mas confundindo Deus com o meu superego, então era aquela ideia de um Deus carrancudo, cobrador, que tinha mais a ver com a cara do meu pastor do que com Deus propriamente dito, né? Você então fica vivendo aquele flagrante o tempo todo, e aquela sensação de você estar em pleno estado de transgressão intensificava justamente a sensação que você estava querendo inibir. E aí entrava a ideia do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eu lembro que então essa moça foi falar para um dos pastores auxiliares, e esse pastor auxiliar me chamou para conversar. Ele me chamou para conversar. Ele era gente boníssima. Acreditem, eu vou falar o que eu vou falar aqui, mas ele era uma das cabeças mais bacanas que eu poderia dizer que tinha lá. E ele, obviamente, estava me tratando de acordo com a luz que ele recebeu, né? Não podia ser diferente. Olha, sinceramente, hoje, meus amigos, eu não imputo culpa, eu vejo tudo isso com muito significado, e eu não estaria aqui compartilhando essas coisas e ajudando muitas pessoas do modo como eu ajudo, se eu não tivesse passado por essas coisas. E eu sei que ele me chamou para uma conversa, e no ato de me aconselhar, veja o que me foi dito, né? Só para vocês terem uma ideia, o modo como esses assuntos eram trabalhados. Ele: Felipe, eu fiquei sabendo, que triste, Felipe, que você fez isso com a fulana. Logo você, que tem um ministério tão precioso aqui diante de Deus. E aí ele, meio que se valendo de uma passagem lá do livro de Jó, ele disse: Felipe, Satanás está indo na presença de Deus para querer tirar e quebrar e acabar com o teu ministério. E Felipe, você está tirando o argumento de Deus para te defender, Felipe. Sente o drama. Sente o drama. Hoje eu consigo rir disso, né? De que, né, o meu tropeço anulava a cruz. Não é verdade? Olha que interessante. O tropeço desse verme aqui tinha o poder de anular a cruz. Mas enfim, quando ele me disse aquilo, aí para imaginar, existe esclarecimento? Existe uma orientação para te colocar nos trilhos de uma melhor percepção no modo de você lidar com os seus impulsos e sensações? Não. Você internaliza aquela vivência associada com culpa e com angústia. Com culpa e com angústia. Satanás estava indo na presença de Deus para tirar o meu ministério. E eu, velho, olha, eu estava tirando o argumento de Deus. Era esse software mental, né, que era concedido para a gente trabalhar essas coisas. E aí, o que eu fazia? Ora, eu fazia os recursos que me eram dados, né? Eu passava a fazer jejum de 36 horas, sem comer e sem beber, 2 vezes na semana. A cada episódio daquilo que eu outrora concebia como queda, eu então partia para essa mortificação da carne.
mortificação da carne. E aí o que acontecia dentro da igreja? O pastor auxiliar tinha que levar o caso para o pastor principal. O pastor principal, ele não falava de púlpito, mas nas radioconversas de corredores todos sabiam. E aí tinha que disciplinar para poder haver um exemplo na comunidade. Porque como ali a sexualidade era tratada pela via da repressão, se não houvesse punição, iria passar a ideia de que a coisa estava liberada. E aí é que o bicho ia pegar. Isso porque é um povo que infelizmente não aprendeu a diferença entre o eu não posso e o não me convém. É um povo que quando deixa de fazer uma coisa, não deixa de fazer por uma percepção íntima que ela tem acerca da coisa. Ela não faz aquela coisa porque existe uma proibição que vem de fora. Costumo dizer que se chegar um anjo dentro da igreja e aparecer lá para o povo e disser: meus filhos, quero dizer que a partir de hoje pode tudo. Ah, meus amigos, vocês iriam assistir um cenário, não vou dizer escatológico não, mitológico, de surubas e bacanais. Porque tiraria deles o freio que os para. Hoje, com a consciência que eu tenho, descer um anjo aqui e disser para mim: Felipe, pode tudo. É só isso? É. Isso aí eu tô sabendo. Eu sei que posso tudo. Hoje eu sei. Antes eu não tinha esse esclarecimento. Hoje eu sei que eu posso tudo, eu só tenho que viver com as consequências, né? Eu sei, eu tô aqui no 10º andar conversando com vocês, que se eu abrir a janela aqui, eu posso. Só vou ter que conviver com a consequência de me esborrachar no concreto lá embaixo. Né? Mas isso daí não tem nada a ver com o inferno, isso tem a ver com causa e efeito. Né? Então, você vai apenas delimitando e desenvolvendo um saudável olhar de equivalência coerente entre efeito e causa, que é o que fica distorcido dentro da religião. Dentro da religião, se o cara ou se a mulher fizerem um sexo casual, eles não vão ter sensibilidade para de repente depreender o significado daquilo para sua própria alma, para o que ele quer, para o que ele gosta. Pelo contrário, ele vai se neurotizar do tipo: arranquei um pedaço de Deus. Deus agora tá de beicinho lá em cima, olhando para mim e dizendo: seu feio, seu chato, seu bobo, eu dou tudo pra você e você faz sexo com ela. Consegue entender a inversão da lei de causa e efeito? Você traduz um efeito completamente divorciado da sua causa. Ou como um caso que não foi comigo, mas eu acompanhei, de uma pessoa que mandou uma dúvida acerca. Ela tinha parado de dar o dízimo e, coincidentemente, no mesmo mês, ou acho que no mês seguinte, a loja dela pegou fogo. Mas pegou fogo porque um querosene caiu no chão e tinha, parece que, uma vela próxima e lambeu a coisa toda. E a dúvida dela era: o incêndio aconteceu porque eu parei de dar o dízimo? Não, filha. O incêndio aconteceu porque caiu querosene perto da vela. Vocês conseguem entender a distorção da significação do efeito em relação à sua respectiva causa?
E aí é essa distorção no olhar que vai então produzindo culpas aonde não deveria existir, vai produzindo angústia onde não deveria estar, vai produzindo conflito onde deveria haver paz, por conta dos pressupostos equivocados que distorcem a interpretação no modo como você traduz a causa e os seus efeitos. Portanto, é nessa direção que vai sendo fomentado dentro da gente uma neurose. E eu fui seguindo nessa compulsividade, escondendo isso de todos, até que eu comecei a ler o site de uma pessoa que eu convido a todos vocês a conhecerem, particularmente, ao meu ver, é uma das poucas pessoas no Brasil que mantém uma coerência com o Evangelho de Jesus, que é o Caio Fábio. Para mim foi libertador quando, já em 2004, eu comecei a ler o site. Estive presente em algumas reuniões, embora de maneira pontual, tanto em Copacabana, quando o Caio voltou a pregar, tanto quanto na Urca. E eu fui começando a ler o site dele. O Caio Fábio é uma das poucas pessoas que no Brasil eu vejo uma coerência com o Evangelho de Jesus. E eu comecei a ler o site e ele abriu uma seção do site dele de cartas, né? Onde pessoas escreviam cartas para ele e ele respondia à luz do Evangelho. E o Caio é uma pessoa, alguns aqui possivelmente já conhecem, outros eu convido a conhecer. É uma pessoa versada nas engrenagens da alma. Portanto, ele tem um proveito muito produtivo numa interpretação e saudável adequação do Evangelho para as demandas da geração presente. E quando eu comecei a ler aquelas cartas e ver ali depoimentos de ministros de louvor, de diáconos, de pastores, nossa, eu me senti uma freira, né, comparado ao que eu estava lendo ali. E aí quando você percebe que aquilo que você padece tem ressonância na vida de muita gente, e aquela cortina de perfeição, que era o que geralmente você se deparava nessa interação baseada na moral performática comportamental da religião. Quando então essa cortina é suspendida e você lança o olhar para os bastidores da realidade de muita gente que carregavam patente de espiritualidade e de status espiritual e de santidade, aí é que você vê que eu era apenas um humano demasiadamente humano. Humano demasiadamente humano. E, velho, eu não era um endemoniado, não. Eu só era humano. Eu não era um alienígena, não. Era só humano. Não era o diabo, era a minha alma. Né? Não era Deus, era o meu superego. E aí você começa a nomear de maneira adequada cada instância dentro de você, e naquilo que o seu olhar começa a se transformar para com o seu inconsciente, logo o inconsciente começa a transformar a modalidade dos impulsos e das sensações que ele leva para a consciência. Entende? E aí tudo começa a se harmonizar.
Amigos, entrei na contagem regressiva, né? Ainda tenho muito a vos falar. Portanto, estou aqui subentendendo que teremos ainda uma terceira live sobre esse tema. Porque eu estou ainda aqui no meu testemunho pessoal, mas eu tenho o testemunho de muitas pessoas queridas que eu pude lidar e que cumprem aspectos diferentes de como pode se desdobrar a neurose religiosa. Portanto, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês forem entendendo que essa mensagem está sendo útil, benéfica, apropriada, por favor, divulguem, né? Esse vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV, depois ele vai para o meu canal no YouTube, estará no meu site www.felipenazarete.com.br. Divulgue, meus amigos, e se puder, marca na agenda. Terça-feira que vem, às 19h30, estaremos aqui para o terceiro episódio da nossa live Neuroses Religiosas. Querida Ana, muito obrigado. Querida Renata, muito obrigado de novo. É isso, gente boa. Amanda, um beijo. Gente boa. Marcão, Márcia, valeu!